Agora a gente vai entrar na história desse menino que perdeu a vida apenas aos 12 anos de idade. Nós já contamos para vocês, mostramos com exclusividade em primeira mão aquela imagem do motorista andando na contramão em alta velocidade, provamos que ele estava em alta velocidade. E agora é o seguinte, vocês se lembram que a família deste motorista estava afirmando que ele não teria bebido, diferente daquilo que ele estava sendo acusado. A nossa equipe de reportagem, Vinícius Rangel e Ivan Pereira, assim como ontem o Eliandro Santana também participou desta cobertura, nós conversamos com familiares deste rapaz. Da mesma forma, conversamos com a delegacia responsável por essa investigação. E as novidades quem vai contar agora é o Vinícius Rangel. Vini, está todo mundo curioso para saber como é que a delegacia vai avaliar essa história e o que a família tem a dizer, a família do motorista, né, tem a dizer a respeito desse caso. Olha, Douglas, é importante a gente deixar claro o seguinte: são duas famílias que estão sofrendo neste momento, viu? A gente não passa pano para nenhuma situação de responsabilidade, de crime, mas a gente sabe que há duas famílias neste momento sofrendo pela perda de duas pessoas que eles tanto amavam e tinham um carinho, um apreço absurdo aí por serem pessoas do próprio seio familiar, né? Uma criança de 12 anos de idade e também um homem que era pedreiro e tinha uma vida aí ativa, sempre ligada à própria família dele. Mas algo aconteceu. Duas coisas aconteceram e chocaram bastante a gente. Por isso que nossa equipe resolveu investigar a fundo essa história, ouvir todos os participantes envolvidos nessa trama toda. E inicialmente eu queria chamar a atenção porque o delegado, o Gabriel Fontana, lá de Rio Branco do Sul, ele falou com a gente e ele inclusive explicou o seguinte: estamos apurando duas hipóteses, existem duas linhas de investigação. A primeira é sobre falha no motor do próprio carro, né? No freio parece que existia um problema técnico, mecânico nesse carro, mas também não foi descartada a possibilidade desse condutor, do Renato Braz, ter ingerido bebida alcoólica e assumido a direção, e acabou que nessa circunstância toda ele perdeu a direção do próprio veículo e atingiu um outro veículo que atingiu o Khaled, de apenas 12 anos. Vamos ouvir inicialmente o delegado, o que ele tem a falar sobre essas duas linhas de investigação. A primeira delas seria uma eventual falha mecânica no veículo, conforme relatos de algumas testemunhas ali, é uma possibilidade do condutor ter perdido o controle do carro, ter perdido o freio ali, e isso explicaria a velocidade que ele teria descido a ladeira. Inclusive, essas testemunhas disseram que com a perda do controle do veículo, ele jogou o carro para um veículo já estacionado para fugir de um grupo de crianças que estava em frente. E aí teria causado todo o acidente. Uma outra vertente, uma outra possibilidade que a gente trabalha, seria dele realmente ter ingerido bebida alcoólica e ter descido ali a ladeira já em alta velocidade, sem o controle do veículo. Agora, o inquérito com a morte do condutor, que se confirmou na data de ontem, ele inevitavelmente caminha para um pedido de arquivamento em razão da extinção da punibilidade ali com o óbito do autor. Nada obstante, o inquérito ainda vai avançar no sentido de aguardar a perícia técnica no veículo para saber se houve eventual falha mecânica ou não. Uma fatalidade duas vezes, né? Douglas, a gente lamenta toda essa situação, a gente lamenta essa história triste de ter que vir aqui no Tribuna da Massa e relatar mais essa tragédia que aconteceu na pacata cidade de Rio Branco do Sul, né? Uma cidade pequena, bem próxima aqui da gente, mas que nesse momento vive um momento de luto duas vezes aí. A gente procurou a família desse motorista, do Renato Braz, a gente conversou com a sobrinha dele e a própria sobrinha contou como é que foi essa situação antes do acidente. Os últimos minutos de Renato vivo aí, e ele trouxe várias informações, disse que iria sair para comprar apenas um refrigerante. Vamos ouvir o que essa sobrinha tem a dizer de minutos antes do acidente. A maior parte do tempo dele era aqui comigo. E sim, ele estava aqui comigo. Minutos antes ele estava com meu filho, inclusive. Ele chegou aqui, deixou meu filho aqui. A gente ficou um tempo conversando aqui na frente. E ele falou assim: eu vou comprar um refrigerante pra gente. Eu falei: tudo bem, então, vai lá. Aí quando ele foi o que aconteceu, a tragédia. Foi o que aconteceu. Não, ele não estava alcoolizado. Ele não estava bebendo até então, que ele estava com meu filho minutos antes. Eles foram no parque, foram no parquinho brincar. Eles até chegaram com alguns brinquedos para as minhas outras crianças. Ele não estava alcoolizado. Olha, a família ainda reclamou da demora da chegada tanto da Polícia Militar
quanto também da ambulância para tentar fazer o resgate, já que após o acidente, Renato ficou preso às ferragens e também o Kalel ficou esperando o atendimento ali naquele momento para ser socorrido, mas infelizmente ele veio a óbito no local. Mesmo dentro do carro, Renato ainda teria sido agredido pelo próprio pai de Kalel e também teria sido esfaqueado várias vezes. Khaled, perdão. A própria sobrinha também disse que foi atingida por alguns chutes, socos também, e ela contou isso pra gente. Vamos ouvir. No momento que eu cheguei, ele estava preso com as duas pernas nas ferragens. Só que ele estava acordado. Porém, ele estava preso, ele não conseguia se mexer, ele não conseguia ter nenhuma ação. Porque acredito que com o impacto, né, que ele deve ter tido, ele ficou em estado de choque ali no momento. A polícia chegou em torno de 1h20, mais ou menos, depois. A ambulância quase 1 hora depois. Aí teve todo aquele transtorno das agressões que ele sofreu. Você chegou a ver quem foram os agressores? Cheguei, presenciei toda a cena. Inclusive, eu também fui agredida. Olha, a sobrinha ainda lamentou toda essa situação e disse que o próprio tio não merecia ter esse fim. Ela, inclusive, chegou a relatar para a nossa equipe de reportagem que ela foi criada por ele e tinha ele como se fosse o próprio pai dela. Vamos ouvir. Uma dor muito grande, porque foram 2 percas. 2 percas. Como era o Renato com a família? O Renato, ele era brincalhão. O Renato, ele nunca fez mal para ninguém. Nunca. Sempre correndo atrás das coisinhas dele. Ele tinha um amor por mim tão grande, porque ele me criou. Eu falo que ele é meu pai do coração. Ele me criou, ele sempre estava aqui comigo, com os meus filhos. Todo dia eu chegava do trabalho, ele vinha aqui. Todo dia. Toda época de Dia das Mães, fim de ano. Qualquer coisa, ele estava aqui comigo. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Foi uma perda, assim, para a família muito grande, porque ele nunca foi uma pessoa ruim. Ele nunca fez nada de mal para ninguém. Nunca. Quem conhece ele sabe muito bem disso. As 2 famílias sofrendo. A gente nunca teve encrenca, nem problema com nenhum vizinho. A gente se dava super bem. Eu vi aquele menino nascer, crescer. Como eu nasci e cresci com meu tio. Eles não mereciam isso nessa data. As 2 famílias estão destruídas. Arrancaram meu coração. Meu tio era tudo que eu tinha. Como o delegado já adiantou no início, né, desse trecho, desse ao vivo que nós estamos fazendo sobre esse assunto, existem 2 inquéritos policiais. O primeiro é para investigar a morte do Khaled, de 12 anos, que acabou vindo a óbito, então, em decorrência desse acidente. Só que a falha mecânica dita aí pelos próprios familiares do Renato ainda não foi constatada. A perícia vai ser feita nos próximos dias e só depois de um laudo completo é que esse caso será então arquivado, já demonstrando o que teria motivado toda essa situação. O outro inquérito policial é então relacionado à morte de Renato, que teria sido então em decorrência dessas agressões, do esfaqueamento que ele recebeu, segundo a Polícia Civil, segundo o próprio delegado que investiga esse caso, pelo próprio pai de Khaled. A gente segue acompanhando todo esse caso, mas o delegado já adiantou que o pai da criança pode responder aí por homicídio. Vamos ouvir o que o delegado tem a esclarecer sobre esse outro inquérito. A informação que chega é de que o pai da vítima, ali tendo visto toda aquela situação, visto ali a situação do filho dele, ele teria meio que entrado em choque, agredido o condutor do veículo, desferido alguns golpes ali, com faca inclusive. Agora, o inquérito ele caminha em paralelo ao inquérito do atropelamento, né? São 2 inquéritos distintos, e visa apurar as circunstâncias da morte do Renato, o condutor ali do veículo que veio a causar o atropelamento. Os relatos são no sentido de que as agressões se iniciaram quando o condutor estava preso às ferragens e continuaram mesmo após ele ter sido retirado do veículo pela equipe de paramédicos. A gente pode trabalhar com 2 hipóteses, uma de homicídio doloso e outra de homicídio doloso, porém privilegiado, ali em razão do relevante valor moral do pai, tendo em vista toda a situação ali do filho dele, uma situação de atropelamento e tudo mais.
Duas famílias que choram nesse momento, viu, Douglas? Muito triste essa história, muito triste tudo isso que aconteceu, essa fatalidade, 2 pessoas morreram, 2 famílias agora tendo que lidar com esse luto, né? Mas o que eu garanto para você é o seguinte, o Tribuna da Massa vai continuar nessa história e nós vamos correr atrás de todas as informações para esclarecer para todo mundo o que realmente aconteceu, o que realmente motivou toda essa situação, Douglas.